Você já refletiu sobre o quão grandioso é o poder do Deus que servimos? Um poder que não se limita ao que é visível, que ultrapassa as barreiras do tempo, cura feridas profundas, restaura propósitos esquecidos e transforma corações cansados. Será que realmente compreendemos a imensidão do que Deus pode fazer em nós e através de nós? Muitas vezes vivemos aquém do que Deus deseja, não porque Ele não queira agir, mas porque limitamos nossa fé ao que conseguimos ver. Reduzimos nosso clamor, silenciamos nossos sonhos e aceitamos o mínimo, como se esse fosse o nosso destino. Mas hoje quero te lembrar de uma verdade libertadora. Deus não te chamou para viver uma vida de escassez. O plano de Deus para você é muito maior do que suportar os dias difíceis. Ele deseja que você viva com profundidade espiritual, com direção, com paz, com uma fé que transborda. E a base da nossa reflexão de hoje está em uma promessa poderosa que nos tira da limitação humana e nos leva para a dimensão do sobrenatural. Efésios capítulo 3 e verso 20 declara: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa não é apenas uma frase bonita para dias difíceis. É um lembrete de que o Deus que habita em você não tem limites, e os planos dele vão muito além do que você pode imaginar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque esta palavra pode ser exatamente o que o seu espírito precisava para despertar para algo novo em Deus. A escassez pode até visitar a nossa vida por um tempo, mas ela nunca foi o destino final para quem serve a um Deus ilimitado. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Ele nunca chamou seus filhos para viver presos ao mínimo necessário, mas sim para experimentar a plenitude do seu cuidado. A escassez, seja ela emocional, espiritual ou de esperança, é muitas vezes o reflexo de uma visão limitada de quem Deus é. Se você foi chamado por um Deus que é dono de tudo, do tempo, da eternidade, da graça e da misericórdia, então por que aceitar viver como se tivesse sido esquecido? O céu não está em crise, Deus não está com as mãos atadas. Ele continua sendo o mesmo, fiel, poderoso, atento, presente. O que acontece é que às vezes acreditamos mais nas nossas limitações do que nas promessas de Deus. Vivemos presos ao que deu errado no passado e deixamos de esperar o que pode ser restaurado no futuro. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para caminhar com propósito em direção à abundância que Ele mesmo prometeu. Você pode estar em uma estação difícil, mas isso não define sua história. Deus não finaliza processos com vírgulas humanas. Onde você vê um fim, Ele prepara um recomeço. Há uma linha invisível entre o que conseguimos controlar e o que só Deus pode fazer. O infinitamente mais, de que fala Efésios capítulo 13, verso 20, não começa no nosso esforço, na nossa lógica ou nos nossos recursos. Ele começa exatamente onde nossos limites terminam. Quando reconhecemos que não temos mais como resolver, que nossas forças acabaram, que o caminho parece impossível, é aí que Deus começa a agir com sua plenitude. A lógica de Deus não é como a nossa. Enquanto buscamos o controle, Ele nos convida à rendição. Enquanto tentamos entender os porquês, Ele quer nos ensinar a confiar mesmo sem explicações. O infinitamente mais não é apenas uma questão de receber bênçãos maiores, é viver uma fé mais profunda, uma entrega mais sincera, uma confiança mais absoluta. E sabe o que é mais lindo nisso? Esse poder que realiza o impossível opera em nós. Ou seja, não depende de condições externas perfeitas. Não depende de quem você conhece, do seu passado ou da sua capacidade. Depende apenas de Deus e de um coração disponível. Pare de medir suas expectativas com a régua do medo. Você serve a um Deus que trabalha além do que você pede e muito além do que você imagina.
Muitas vezes, nossa oração revela mais sobre a forma como vemos a nós mesmos do que sobre quem Deus é. Pedimos por migalhas, por alívios momentâneos, por pequenas saídas, como se tivéssemos que convencer Deus a nos abençoar. Mas o coração do Pai nunca foi nos alimentar com sobras. Ele preparou uma mesa farta e está nos chamando para sentar como filhos, não como mendigos espirituais. Há momentos em que nossa visão está tão limitada pelas feridas do passado, pela dor do presente ou pelo medo do futuro, que esquecemos que somos herdeiros das promessas de um Deus generoso. Não um Deus distante, mas um Pai que nos chama pelo nome e que deseja que vivamos em comunhão com Ele. Salmo capítulo 23 e verso 5 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus não é apenas aquele que supre, Ele transborda. Ele não se limita a tapar buracos ou apagar incêndios na nossa vida. Ele quer transformar nossa mentalidade de escassez em uma visão de propósito, confiança e plenitude. Mas, para isso, precisamos parar de esperar pouco dele. Não porque merecemos mais, mas porque Ele é mais. Não é Deus quem tem limites. Somos nós que, muitas vezes, enxergamos pouco porque cremos pouco. Uma fé pequena não diminui o amor de Deus, mas pode limitar o quanto conseguimos perceber e viver da sua grandeza. Deus continua sendo poderoso, mas nossa incredulidade pode nos impedir de viver o infinitamente mais que Ele deseja realizar. Jesus disse em Mateus capítulo 13 e verso 58 que em determinada cidade Ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha que forte! A incredulidade não cancela o poder de Deus, mas fecha os olhos e o coração para o que Ele está pronto para fazer. Às vezes, nossa oração é feita com a boca, mas o coração já desistiu. Pedimos, mas não esperamos. Clamamos, mas com um pé atrás, achando que talvez Deus esteja ocupado demais ou que nossos pedidos são grandes demais. Mas para Deus, nada é grande demais, e nada é pequeno demais quando vem de um coração sincero. A fé é a chave que abre o acesso ao sobrenatural. E ela não precisa ser perfeita, basta ser verdadeira. A fé não é ausência de dúvidas, é a decisão de continuar crendo apesar delas. Antes de a escassez se manifestar ao redor, ela se instala dentro da mente. É uma forma de pensar, uma forma de sentir, um padrão repetido que faz com que a pessoa acredite que não merece, que não pode, que nunca vai alcançar algo maior. Mas Deus não apenas quer mudar suas circunstâncias, Ele quer transformar a sua mentalidade. A escassez na mente é aquela que diz: isso é demais para mim, isso nunca vai acontecer comigo, eu nasci para viver lutando. É aquela voz silenciosa que sabota seus passos de fé e te convence de que viver o plano de Deus é algo distante, quase inalcançável. Mas o Senhor está te chamando hoje para renovar o seu entendimento e alinhar sua visão com as promessas dele. Romanos capítulo 12, verso 2, nos orienta assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a mente é renovada pela palavra, a vida começa a refletir a verdade de Deus, não os traumas do passado, não os medos, nem as vozes do mundo. Deus quer te mostrar que você foi criado para viver com esperança, com propósito e com identidade de filho. É reconfortante saber que Deus ouve nossas orações, mas ainda mais maravilhoso é entender que Ele já está agindo além do que conseguimos pedir. Enquanto você dobra os joelhos e tenta encontrar palavras para descrever o que sente, Deus já conhece sua dor, sua esperança e seu futuro. Ele não está apenas ouvindo, Ele está se movendo. A grandeza de Deus se revela justamente nisso. Ele não é limitado ao tempo. Enquanto você ora pelo hoje,
Ele já viu o amanhã. Enquanto você pede alívio, Ele está preparando transformação. E mesmo quando você pede algo específico, Ele pode te surpreender com algo muito maior, porque sabe o que você realmente precisa, até mais do que você mesmo. No livro de Isaías, capítulo 65 e verso 24, está escrito: E acontecerá que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você consegue imaginar isso? Antes que você termine de orar, Deus já está com a resposta em movimento. Às vezes não vemos de imediato, mas isso não significa que Ele esteja em silêncio. Pode ser que a resposta venha de um jeito inesperado ou em um tempo diferente, mas virá, porque Deus é fiel. Não limite suas orações ao que parece possível. Ore com ousadia, confie com liberdade. Deus está além. Muitas vezes, esperamos que algo mude ao nosso redor para então acreditar que Deus está agindo. Pensamos, quando a porta se abrir, quando o dinheiro chegar, quando as coisas melhorarem, mas a verdade é que o poder de Deus não começa fora, começa dentro. O que muda primeiro é o coração, a mente, a fé. É lá que o Espírito Santo começa a operar. Efésios, capítulo 3 e verso 20, nos lembra que Deus faz infinitamente mais, segundo o seu poder, que opera em nós. Isso significa que o mover de Deus não está condicionado ao ambiente externo, mas sim à disposição interna. Quando você decide confiar, se render, permanecer, algo começa a se mover no invisível. E mais cedo ou mais tarde, isso se manifesta no natural. Não espere sentir tudo resolvido para crer. Creia primeiro, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos capítulo 8 e verso 11 diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Esse poder está ativo. Não é uma força distante, mas uma presença real. Você não está sozinho, e o que Deus está fazendo dentro de você é muito mais poderoso do que qualquer circunstância externa. Viver com medo constante, como se estivesse sempre à beira do colapso, não é o plano de Deus para você. Você não foi criado para simplesmente sobreviver aos dias difíceis, mas para viver com propósito, com direção e com fé. Há algo muito maior do que apenas passar pelas tempestades. É crescer nelas, amadurecer e ver Deus agindo em meio ao caos. Deus não quer que você acorde todos os dias sentindo apenas o peso das preocupações. Ele deseja que você desperte com esperança, lembrando que a sua vida tem um chamado eterno. Cada detalhe, cada desafio, cada lágrima, tudo está sendo usado para formar em você algo que o mundo não pode oferecer, uma vida fundamentada na rocha. No livro de Jeremias, capítulo 29 e verso 11, o Senhor diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você não está perdido, você está sendo guiado. E mesmo quando não entende o caminho, o Senhor está conduzindo cada passo. Confie nisso. Viver com propósito é caminhar mesmo sem ver tudo, mas com a certeza de que há um destino seguro nas mãos de Deus. Talvez você tenha vivido perdas, traumas, rejeições, fracassos, e por causa disso, passou a acreditar que sua história com Deus seria limitada, que o melhor já passou, ou que não há mais nada grandioso reservado para você. Mas escute com atenção. Seu passado não tem poder para anular os planos eternos de Deus. Deus não olha para você com base nos erros cometidos, mas com base na identidade que Ele mesmo te deu. Filho amado, redimido, chamado para viver algo novo. As marcas da sua dor não são o fim da sua história, são apenas parte do processo de preparação para aquilo que está por vir. Nada do que você viveu foi em vão. Em Deus, até as lágrimas são sementes.
No livro de Joel, capítulo 2 e verso 25, há uma promessa maravilhosa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ele pode restaurar o tempo perdido, reconstruir o que foi destruído, reescrever capítulos que pareciam terminados. Mas para isso, é necessário crer que os planos de Deus são maiores que os seus traumas e mais poderosos que as palavras negativas que você ouviu. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus está te levando. Se essa mensagem falou com você até aqui, é porque Deus está despertando algo dentro do seu coração. Talvez você esteja vivendo dias de escassez, de dúvidas, ou simplesmente se sentindo pequeno diante de tudo. Mas hoje, o Senhor te chama para crer novamente, para abrir mão do medo, soltar o controle e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Como diz em Efésios capítulo 3 e verso 20. Vamos orar juntos agora. Entregue este momento ao Senhor, de coração aberto. Senhor Deus e Pai, neste início de dia, eu me coloco diante de Ti com humildade e fé. Obrigado por mais uma oportunidade de respirar, viver e recomeçar. Obrigado porque, mesmo quando me sinto limitado, o Teu poder opera em mim. Pai, eu entrego diante de Ti toda a escassez, emocional, espiritual, familiar, profissional. Entrego também o medo que, por vezes, paralisa meu coração. Ajuda-me a renovar minha mente, a enxergar com os olhos da fé e não apenas com os olhos naturais. Sei que o Senhor não me chamou para viver preso ao mínimo, mas para caminhar em direção ao propósito eterno que tens para mim. Tira de mim a mentalidade de escassez, Senhor. Me ensina a orar com ousadia, a confiar sem reservas, a não aceitar migalhas quando o Senhor preparou uma mesa farta para os teus filhos. Ensina-me a ver além do que eu penso ou sinto, porque sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Renova hoje a minha esperança, que eu não viva com medo, mas com propósito, que eu não me conforme com o pouco, mas creia no Teu mais. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida e já está agindo, mesmo quando eu não vejo. Eu declaro em fé que minha história está nas Tuas mãos e que o Senhor está escrevendo algo grandioso. Que o Teu Espírito Santo continue operando em mim, transformando, fortalecendo e guiando cada passo. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, declare nos comentários com fé: eu creio que Deus está fazendo infinitamente mais em minha vida. Escreva isso como um ato de fé, como quem se alinha com o céu e abre o coração para os planos de Deus. E se esta palavra falou com você, envie para alguém que também precisa lembrar que foi chamado para algo maior do que a escassez. Compartilhe, abençoe. E se deseja continuar caminhando conosco em reflexões como essa, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Te convido também a assistir o próximo devocional aqui no canal, porque Deus ainda quer falar muito mais com você. Que o infinitamente mais do Pai inunde seu coração hoje. Fique na paz e até a próxima reflexão.